Espaço Motor Podcast. Lembrando que o Espaço Motor vai ao ar na Rádio Positividade FM 104.5 Rio de Janeiro, toda quarta às 8 da noite, com reapresentação 8 da manhã no sábado. E a gente está aqui para conversar com pilotos do Rio de Janeiro, que como a gente ainda não tem autódromo, eles vão correr em São Paulo, vão correr lá no Potenza, em Minas Gerais, e a gente vai atualizar a turma. Já fizemos uma edição que eles falaram como é que foi o início do campeonato, o Rio Minas em São Paulo, e a gente está aqui com Sandro Tanuri, Frank Guerra e o Iveson Marques. O Iveson não correu nessa etapa, né, Iveson? Não correu. Essa etapa ficou de fora. Vamos começar a falar do Paulista. Quem é que começa? Frank, fala aí do Paulista aí, da última etapa que vocês... Quer dizer, da primeira etapa, você já participou de 3. Eu participei de 4 etapas, né? A primeira nós falamos no podcast passado. Então nós temos hoje 3 para comentar. Isso. Certo. Então vamos falar da segunda etapa do Paulista. Uhum. A segunda etapa foi uma etapa que a gente vinha com a promessa de um equipamento melhor. Trabalhamos lá com... o Tristão trabalhou muito nos motores. Só que quando a gente chegou na pista, cara, deu a zebra. Uhum. Os treinos foram bons, o motor realmente falou o que tinha que falar, mas quando chega na corrida, eu estava em primeiro lugar, quebra o motor. Eu estava em primeiro lugar na minha categoria, né? Que é a categoria em São Paulo, a categoria Pro AM. Então eu vim em primeiro na minha categoria. Então deu um problema lá no motor, quebrou a cabeça do pistão, amassou a vela e tal. Fui obrigado a parar no box. A gente para no box, troca a vela. Trocamos a vela, voltamos para a pista com uma volta atrás da galera, só que eu saí junto com os ponteiros. E o Sandro estava até nesse pelotão também. E, enfim, terminei a corrida ali com uma volta a menos. Na segunda bateria, para a segunda bateria, que era no dia seguinte, colocamos um motor reserva, porque a gente viu que o primeiro motor que a gente correu, por mais que tivesse trocado a vela, ele chegou a machucar a cabeça do pistão. Enfim, colocamos o motor reserva e não durou uma volta. Não durou uma volta. Isso acontece. Acontece. É raro, mas acontece muito. E aí, é o seguinte, vim até bem. Já fiz a primeira do S e tal, passando alguns carros e tal, mas aí não deu certo. A gente continua falando das outras etapas ou a gente fala só dessa segunda? Não, fala dessa segunda. Agora vamos passar para o Sandro, que ele foi bem na Deixa corrida. o Sandro falar como é que foi essa segunda etapa dele. Eu tô ficando velho, né? Então eu precisei pegar uma cola aqui com o Frank, porque isso já tem o quê? Uns 2 meses? Isso aí? Um mês e meio, 2 meses. Pra poder lembrar como é que foi, o que aconteceu e tal. Mas foi uma etapa em que eu sofri muito no treino de quinta-feira, tinha um treino livre na quinta-feira. Eu sofri muito, eu não conseguia andar rápido, a gente mudando coisas no carro, e o carro não aceitava, E nós só fomos conseguir andar rápido na classificação. Foi uma coisa que foi uma grande surpresa. A gente chegou a ficar na pole até a última volta da classificação. Na última volta, um concorrente que nunca tinha corrido lá com a gente, o Fabiano Cardoso, que é um cara com uma larga experiência em tração dianteira, ele tomou por uma quirelinha, tomou a pole nossa, a gente largou em segundo, fechando a primeira fila. Largamos bem, fomos para cima dele, eu e ele conseguimos abrir um pouco dos outros, mas a disputa estava muito intensa entre eu e ele. E eu tentava passar, ele fechava, eu tentava passar, ele fechava. E numa dessas eu bati na traseira dele. No que eu bati na traseira dele, ele foi pra frente, ele até que não foi afetado, mas eu caí pra quinto. Aí, cara, depois que você cai ali, é mais complicado cair pra quinto, vim voltando. Acabei completando essa prova em terceiro lugar. E tudo bem, foi bom, o carro estava competitivo na classificação, que é a hora que tem que estar na corrida, mais ainda, o carro estava muito bom, muito bom. Bom de motor, bom de chão, o carro estava fazendo muita curva, estava muito bom. Mas houve essa infelicidade, porque estava... O que eu fiz? Nas primeiras voltas eu fiquei grudado nele só pra gente abrir. A gente abriu do terceiro, do quarto e tal. Mas aí, quando eu fui tentar passar, ele é um cara extremamente experiente, ele me fechou de forma muito hábil, correta. E numa dessas tentativas eu acabei tocando nele, aí eu fiquei para trás, tá? Aí fomos para a segunda bateria, mas a segunda bateria tem inversão de grid. Isso é uma coisa, cara. Hoje é o dia de falar mal, né? Eu vou falar mal desse troço aí hoje.
Inversão de grid, na minha opinião, é uma coisa ruim, desagradável. Eu sei que ela dá chance às pessoas que andam mais atrás de chegar a andar mais na frente, mas ela cria uma falta de sincronia, né? Porque quem tá mais rápido vai para trás e quem tá mais lento vai para frente. Então o que acontece? O cara que tá na frente, ele tem a oportunidade, de repente, da vida dele de ganhar ou de chegar ali entre os primeiros. Isso acontece? Não. Invariavelmente, os caras que ganharam a primeira vão lá e ganham a segunda de novo. Tem que lembrar que a inversão de grid não é o grid todo, a inversão Sim, quem não sabe, acho que inverte tudo. Não. Eu ia fazer essa pergunta. Não, inverte um sorteio, né? É no máximo os 10 primeiros. Inverte entre 5 e 10, tá? Então, é uma matemática que depende do tempo de volta do 10º colocado na última volta. Você vai lá e vê o algarismo que representa o 10º de segundo. E se aquele algarismo for 1 ou 5, inverte 5, 2 ou 6, inverte 6, 3 ou 7, inverte 7. Ainda é complicado para a pessoa entender. Não, é complicado. E além de ser complicado, pulando essa etapa que ele está falando, se eu não me engano, foi na terceira etapa. Em São Paulo, eles erraram a inversão. Sim. Mas continua. Tão complicado que é. Pois é, erraram a inversão. Os comissários erraram a inversão. Complexidade dessa. Mas aí, beleza. Aí larguei ali em 7º, 8º, 9º, sei lá, antes de 10º, melhor do que 10º. E, cara, aí tive uma infelicidade, porque é muito difícil passar ali no SC, naquele bando de gente e tal. O cara do meu lado me tocou, me jogou pra cá, o cara da frente deu uma derrapada sozinho, eu enchi ele. Aí enchi ele, fomos eu e ele pra fora e tal, não sei o quê. A minha corrida acabou ali, dali o carro não conseguiu fazer mais nada, porque estragou muito o carro, né? É engraçado, né? Porque esses carros têm motor 1.4. Todo mundo acha que tá lento. Quando a gente chegar a falar da última etapa do Paulista, vocês vão ficar espantados, né? Porque chegar lá a gente conta, mas parece que não tem velocidade, né? Mas tem velocidade. Tem velocidade e tem velocidade para fazer estragos grandes. E assim acabou a segunda etapa. Essa foi a segunda, né, etapa. Essa foi a segunda etapa. Nessa segunda etapa, então, na primeira bateria, você pegou um pódio em terceiro. Peguei um pódio em terceiro. A sua categoria, só para o pessoal saber, a sua categoria é diferente da dele. É, diferente da dele. Qual é a sua categoria? A minha categoria chama-se Pro. Então, e a tua Pro AM. E lá tem pódio, para cada bateria tem troféu. Diferentemente de Minas, porque Minas são 4 baterias no final de semana e com um somatório de pontos, e aí sim define o pódio. Então vamos lá, agora terceira etapa do Paulista, como é que você foi? Terceira etapa do Paulista, meu amigo Sandro, ele não participa, ele fica de fora, fica no banco de reserva, então ele fica em casa. Plateia. Ficou lá, ficou na dele e eu fui lá participar. Né? Eu comecei bem o campeonato, eu estava liderando até então na primeira etapa do Paulista. Na segunda etapa eu tive aqueles problemas, mas como lá tem 5 descartes das 14 baterias, etapas que tem no ano, são 7 etapas, 14 baterias. Então somam as 14, e tem 5 descartes. Eu estava disputando ali o campeonato. E aí eu fui lá participar e fomos lá de novo, contando com tudo que tem direito. Olha, Marquinhos, vamos com força total e tal. Tristão, vamos caprichar aí. Só que, infelizmente, quando a gente chega lá no treino de quinta-feira, no primeiro treino livre, quebra o motor. No segundo treino livre, quebra o outro motor. Aí começou aquela coisa, o Tristão, eu faço motor já há um bom tempo e tal, não é possível que eu comecei, desaprendi a fazer motor, vamos falar assim, dessa forma. E aí encontramos também problema no carro, ou seja, tinha um fiozinho da injeção lá, sabe, um detalhe, que ele fazia, provavelmente trabalhava na parte de correção, que poderia estar adiantando ponto, alguma coisa assim do tipo lá, que poderia estar realmente fazendo quebrar o motor. Outra coisa que vinha acontecendo também, que começou a cair a tensão da bateria, aparecendo no painel tensão de bateria. Então trocamos a bateria, aí limpamos o borne de bateria depois, porque continua com a tensão. Então o Marquinhos começou a achar que também poderia estar dando algum tipo de não tanta carga de pressão de combustível para o motor, assim, enfim. Acabou que nessa quebra de 2 motores, arrumamos um motor emprestado. Lá com o Maguila, tivemos que tirar de um Joy que estava lá encostado lá na oficina, porque, cara, esse motor são extremamente confiáveis em relação aos que a gente correu nos anos 90. E é difícil quebrar realmente esses motores, e quebrando do jeito que estava, realmente não estava uma coisa assim tão normal. E aí arrumamos um novo chicote lá para botar na bateria, botamos um novo chicote para botar lá na injeção, colocamos uma bateria nova, limpamos o borne, tudo, enfim. Teoricamente ficou tudo certo. Pegamos um motor lá emprestado com o Maguila, e gentilmente, queria até agradecer ele aqui,
a oportunidade que ele me deu lá, pegou lá o motor, tiramos no carro e botamos lá pro nosso. Ainda levamos pro dinamômetro ainda para acertar, para tentar buscar alguma coisa do motor e tal, assim, algum ajuste no motor. Isso já era 9 da noite. E o pessoal lá também do dinamômetro, esqueci o nome dele, Fernando? Fernando, que também... Dinosul o nome lá. Dinosul, que também queria agradecer também, que também ele abriu lá, foi 9 horas da noite, para nos atender. E o Panda também, que foi sensacional, ele também mora longe lá do autódromo também, e lá dessa dinamômetro, ele se dispôs de sair lá da casa dele, que é longe, foi para lá também. Então, assim, fizemos um mutirão, sabe? Então, meu agradecimento ao Maguila, meu agradecimento ao Fernando, meu agradecimento ao Panda, e, obviamente, a nossa equipe também, que trabalhou, fez por merecer. Não desmerecendo também o Tristão, mas ele também fez a parte dele também, mas a corrida a gente sabe que pode dar ter esses percalços. Isso faz parte de corrida. E aí entramos com esse motor e tal, só que no treino do dia seguinte, eu fui até bem. A pista estava molhada, estava úmida, então não sentimos tanta diferença em relação ao que a gente tinha ali. Obviamente que a gente não estava exigindo nada de potência nenhuma. Até porque era um motor que estava lá encostado. Pelo menos eu estava participando da etapa. E aí fui lá, fiz a primeira bateria, só que aí secou. Né? Consegui classificar bem no molhado, só que aí quando seca, aí realmente a gente viu que precisa de motor, né? Precisa de motor. Então, a galera, ainda mais numa corrida, uma coisa é você andar sozinho na pista. Quando você anda sozinho na pista com o motor mais fraco, você pega, dá a tua volta, você anda sozinho, você consegue virar ali seu tempo. Corrida não. Corrida tem o da frente freio, aí o da freio... A retomada... Atrás. Aí quando você vai retomar, o da frente vai embora, ele parou demais que você... E aí o de trás vem, mesmo ele tendo o meu mais lento que o meu, botava e passava. Então, assim, enfim, realmente ficou uma coisa complicada. Mas mesmo assim, consegui ainda chegar ainda em segundo lugar. Nessa primeira bateria. Com tudo isso, chegar em segundo? Com tudo isso, em segundo lugar na categoria foi até legal, enfim, comemoramos bastante e tal. Manteve o campeonato vivo, né? Mantive o campeonato vivo e tal, beleza. Aí, isso foi no sábado. No domingo foi a segunda bateria. Nessa segunda bateria, foi parecido com a de sábado. Só que na segunda bateria, o dia amanheceu, às 6 da manhã, estava aquele temporal. Eu falei assim, pronto, tudo certo. Vai te ajudar. Não que a minha preferência seja andar na chuva, mas as condições de chuva naquele momento ali estavam ajudando o que a gente tinha de equipamento, né? E aí, enfim, só que estava chovendo, a nossa corrida era... sei lá, por volta de 1h da tarde. Quando chega lá pelas 11 horas, para de chover, começa a secar tudo, eu disse, pronto. Foi só para dar o gostinho. A alegria de pobre dura pouco. Aí secou que ficou aquele seco bom para andar. Mas, beleza, vamos embora. Quando começa a corrida, é o mesmo sofrimento da primeira bateria de sábado. Começou essa novela toda de novo. E vai passando. Mas assim, cara, realmente não tinha o que fazer. O Marquinhos até me perguntou, Frank, o que você fez? Eu falei, Marquinhos, a galera tá passando da forma que quer, não tem o que inventar. Né? Mas, faltando 4 voltas para a corrida terminar, para a segunda bateria, começou a chuviscar. Começou a dar aquela chuviscada na 4ª volta, mas não era o suficiente para a pista molhar. Na terceira volta foi molhando, na segunda ficou mais ou menos, e na última molhou de vez. Quando molhou de vez, eu estava no S do Senna. Eu era o 5º na minha categoria. Eu tenho até um vídeo, depois se puder até editar, dar um corte aqui no que a gente está falando agora, e a gente, se conseguir, a gente colocar no meio, eu tenho esse vídeo da minha onboard. Eu estava lá no S. Eu passo já um garoto lá, o 46, que é de uma outra categoria, um garoto anda muito bem, já passei ele. E a galera, eu estava na saída do S e a galera estava lá no mergulho. No mergulho não, perdão. No lago, fazendo o lago. No final da reta. No final da reta. Eu praticamente fui forte lá no lago, já no laranja já estou chegando neles. Quando chega no Pinheirinho, eu já colo no próximo ao 4º colocado da minha categoria. Só que dali eu estava vendo o 4º, o 3º, o 2º e o 1º da minha categoria, tudo um próximo ao outro. Só que tinha acabado de rolar uma bandeira amarela, que o Grego, nosso amigo Grego, ele se envolveu no acidente e saiu no Pinheirinho. E tinha uma bandeira amarela. Só que a bandeira amarela não é um safety car. A galera realmente tinha tirado mais o pé, porque realmente tinha molhado, a pista realmente estava um sabão, e eu estava vendo uma oportunidade de ganhar a corrida. Eu falei assim, vou com tudo. E realmente cheguei neles. Aí eu passo
passei o quarto, passei o terceiro, já chegando para o segundo. Enfim, só que eu passei em bandeira amarela. E aí, enfim, eu cheguei em terceiro na minha categoria, fui penalizado em 40 segundos, 20 segundos por 2 ultrapassagens. Já cheguei colado lá no Só terceiro. 2 ultrapassagens em Só bandeira 2 amarela. amarela. Mas é porque o Frank, ele começou outro dia, né? É. 6 meses. Então, assim, ficar prestando atenção em bandeira, não dá. Mas a verdade, né? do jeito que eu tava ali, acho que nem você ia ver, não. Porque quando você vê uma oportunidade daquela, e você vê que a galera realmente, parou, a galera parou. Não era um safety car, era uma bandeira amarela. A galera diminui, mas não tanto. A galera parou. E aí, enfim, do terceiro eu fui punido e tal, e aí encerra minha participação na terceira etapa. A terceira etapa. E foi que o Sandro não participou. Eu fiquei só assistindo, porque eu gosto de ver pela cronometragem, né? Ver o filho e tal, conversava com ele. Mas essa etapa eu não tive a oportunidade de participar. Mas, cara, foi sofrido o que ele passou ali. Foi sofrido. Porque depois, o pior depois é que ficou sem saber o que era, né? Porque trocou peças do carro, como chicote, como bateria, não sei o quê. E até hoje não sabe o que houve com aqueles motores. Desconfia-se, né? Desconfia-se que pode ter sido essas coisas, porque quando a gente botou o motor, que era o do Maguila, não quebrou mais. Não quebrou mais. E depois também colocou outros motores e não quebrou mais. Entendi. Só que nos outros motores, a gente botou depois, que a gente vai contar da outra etapa, que é a quarta, a gente teve alguma coisa em relação à potência, porque não estava regulando a dosagem da mistura. Sim. E aí foi trocado, já com o motor do Simini, e aí ele comentou com o Marquinhos: Marquinhos, tem alguma coisa aqui, talvez alguma coisa de alimentação, de combustível e tal, que os motores dele não estão variando tanto assim no dinamômetro, e os carros que o Simini prepara. Então foi trocado também parte também de linha de combustível. Foi uma etapa, então, inesquecível, né? Foi tensa, verdade, divertida. Esquecer, né? Divertida. Assim, diversão, para quem tá olhando, é divertido, né? Eu imagino você, nessa última volta, querendo chegar na ponta, você não ia ver bandeira amarela. Eu não ia ver nada, não ia ver nada. João, mesmo que tivesse visto. Eu acho que... Não, eu fiz um treino na Copa Clio Brasil, que eu tava sentindo que eu tava abaixando, eu tava chegando melhor e tal, eu me empolguei tanto, de repente eu vi que só tinha eu na pista, porque o treino tinha terminado, eu passei e continuei. Aí cheguei no boxe, eu fui penalizado, porque o treino terminou e eu continuei na pista. Mas, João, a verdade é o seguinte, é lógico que o piloto ele tem que estar atento à bandeira. Sim, claro. Perfeito. Mas a questão era, como eu cheguei lá no laranja, e da forma que eu cheguei, e quando chegou todo no bolo, a curva é para a direita, a primeira perna do Pinheirinho. O bandeirinha tá lá fora. O bandeirinha tá do lado esquerdo, lá fora. Tu ia olhando para cá. Eu já tô chegando nele, já tô olhando para cá. Quando ele dá a bandeira, o acidente foi dado na segunda perna. E aí quando ele levanta a bandeira, eu não tô vendo a bandeira. Quando eu tô vindo para cá de novo, eu tô passando entre o Pinheirinho e o Bico de Pato, eu passei 2. Então, quando eles param no Bico de Pato, aí tudo bem, tem uma lá que fica lá de frente. Mas só que eu tô focado na ultrapassagem desses 2 que eu tô passando aqui, em nenhum momento. E eu não tava olhando acidente nenhum. Quando eu vi o Grego saindo, eu pensei, cara, ele saiu, enfim, isso é uma coisa do momento. E aí, óbvio, levei a bandeira. Ele perdeu. Fui penalizado, enfim, mas é isso aí. Essa foi a terceira etapa do Paulista. Paulista. Agora a quarta do Paulista. A quarta etapa eu vou deixar o Sandro, que a minha foi mais curta, meu. Chega pra frente, teu banco. Tá aí. Essa eu vou deixar pro Sandro começar essa quarta etapa, porque a minha foi bem curta a minha participação. O problema é o seguinte, eu peguei uma cola com eles aqui, eles me lembraram o que aconteceu na primeira, mas eles não me lembraram o que aconteceu na quarta. O que aconteceu na quarta? Eu não lembro. Foi aquela que você tombou na segunda. Aquilo foi na segunda bateria? Foi na segunda. Não, mas teve a primeira. Não, aquilo foi na primeira bateria. Foi na primeira. Foi na primeira bateria. Isso foi na primeira bateria. Na segunda, tu correu pra porta verde. Isso aí. Eu classifiquei em que lugar? Eu não lembro. Você classificou ali na frente. Acho que entre os 4 ali você classificou. Terceiro ou quarto, né? Eu classifiquei, se eu não me engano, em sexto ou sétimo que eu classifiquei. Cara, lembrei. Não teve o treino de quinta-feira. Não teve o treino. Valeu pela... Não teve o treino de quinta-feira. Então, o que acontece? Foi uma coisa meio... Eu larguei terceiro, porque não teve o treino de quinta-feira. Eu vou explicar isso. Lembrei, tá vendo? Eles me ajudam, eu lembro. Não teve o treino de quinta-feira. Então, teve um outro evento no autódromo. O autódromo não estava disponível para a organização do nosso evento, que é a Federação Paulista de Automobilismo. Aí, beleza. Aí, na sexta-feira, ia ter 2 treinos de 25 minutos.
No primeiro treino, eu tive a infelicidade de acontecer algo que nunca tinha acontecido comigo, quebrar a embreagem. O carro quebrou a embreagem, assim, eu dei uma volta, quebrou a embreagem. Aquela uma volta que eu dei, eu fui, sei lá, sexto, sétimo, eu não lembro, quinto, eu não lembro. Aí beleza, aí troca a embreagem, não sei o que, vamos pra segunda treino. No segundo treino, patinou a embreagem. Teve um vazamento de óleo, patinou a embreagem. E ali também, ali acho que eu fui melhor, ali eu fui quarto. Eu fui sexto, ou sétimo, ou oitavo no primeiro treino, décimo, sei lá. No segundo treino, mesmo só tendo dado uma volta, eu fui quarto. Eu falei, gente, o carro tá bom, mas a gente tem que resolver esse problema, porque patinou a embreagem e tal, não sei o quê. Aí, beleza. Aí começa aquela correria, vamos trocar, porque é a classificação. E a gente olha no relógio e fala assim, cara, que classificação? Vai ser de noite a classificação? Então, assim, houve um grande atraso no evento, né? E esse atraso foi indo de forma que a nossa classificação seria à noite. E aí a federação lá de São Paulo preferiu abortar a classificação, não ter classificação. Aí foram para o regulamento, lá o Código Desportivo do Automobilismo, e ele diz que, como primeira opção, em caso de ser impossível fazer a classificação, foi o que aconteceu, por falta de luz, vale o campeonato. E como eu estava naquela ocasião em terceiro no campeonato, eu larguei em terceiro. Então largou lá o primeiro, o segundo, e eu larguei em terceiro e tal, beleza. Aí o que aconteceu na corrida? Ah, tá. Largou. No que largou, em terceiro, eu fui pra cima e ficou uma tripa ali, esses três, uma disputa ali, esses três, e eu tava bastante competitivo. Eu não tava sobrando pra cima deles, nem eles abriam de mim, mas eu tava bastante competitivo. Aí você quebrou. A embreagem começou a patinar. Patinar de novo. Aí a embreagem começou a patinar. E é até interessante contar essa história de por que a embreagem patinou. A embreagem começou a patinar. E no que a embreagem começou a patinar pela terceira vez seguida, a embreagem dando problema, porque é fogo, cara. Até você achar qual é o problema, a embreagem começou a patinar, e aí eu recolhi. Eu falei, puta. Aí deu safety car. Eu falei, gente, se esse safety car for até o final, eu vou tentar completar a prova. Cara, andando devagar lá em Interlagos, tem uma ladeira imensa, que é a ladeira quando você sai da curva da junção e sobe para pegar a reta. É uma ladeira imensa. O carro não subia a ladeira andando devagar, cara. Andando devagar, não subia a ladeira. A embreagem, e não ia, né? Tudo bem. Eu falei, gente, eu tenho que continuar aqui em safety car até o final. E a corrida tem que terminar em safety car. E terminando em safety car, eu vou terminar em terceiro. E vamos trocar a embreagem para amanhã e tal, beleza, não sei o quê. Só que não, né? Caprichosamente, 2 voltas depois, sai o safety car. Eu vou relargar, não tem a menor condição. Na relargada já veio todo mundo pra cima de mim, porque o carro patinava a embreagem, o carro não anda. Eu botei a mão, mandei todo mundo passar. No Ayrton Senna me passaram 8. E na curva do Sol, que é a próxima curva, eu fui para fora da pista. Fora da pista. Mas houve um acidente entre 2 outros pilotos. Um piloto vinha ultrapassando o outro não viu, fechou ele. Os 2 se bateram e ele foi jogado para cima de mim. O piloto que vinha ultrapassando foi jogado para cima de mim. E mesmo eu com as 4 rodas fora da pista, ele bateu em mim. E aí é o que eu falo, esses carros são lentos, cara. Parece que são lentos, mas, cara, a violência com que ele bateu na minha traseira foi tão grande que ele me jogou para a barreira de pneus, ali na curva, famosa curva do Berger, onde o Berger sofreu aquele acidente, o muro do Berger, né? Só que lá o muro agora está um pouco mais distante e tem uma barreira de pneu. Meu carro bateu ali e tombou. Tombou, ficou roda para o lado. As 4 rodas para o lado e tal. Isso nunca tinha acontecido comigo. Eu já tinha capotado de diversas formas. Já tinha parado com as 4 para cima, com as 4 para baixo. Parou de lado. Mas de lado não. Parou de lado. E tu ficou lá, né? Eu fiquei lá, preso no cinto, de lado. Assim, né? Preso de lado. Aí chega o resgate tá tudo bem? Tá tudo bem. Na verdade, eu tinha que fazer assim, né? Pra dizer que tava tudo bem, né? Entendeu? Eu tinha que dizer assim, tá tudo bem. Pra eles poderem ver assim, né? Eu tinha que fazer assim, ridículo aquilo. E eu fiquei preso ali. Calma que nós vamos te tirar daí. Aí eu pensei... Eu tô tranquilo pra caramba. Eu pensei, vai me tirar daqui como? Já desligou a chave geral? Já desliguei a chave geral. A vantagem de ser macaco velho é essa, né? Tipo, direto. tá acostumado, uma situação dessa já aconteceu, não de ficar de lado, mas de capotar aconteceu muitas vezes. Aí chega o carro médico. Aí o carro médico resolve me examinar. Eu falei, mas vai me examinar e eu aqui de lado? Aí, cara, no final eu convenci eles a desvirar o carro. Eu tava bem.
Mas eu não tinha condições de sair dali, porque se me solta do cinto eu ia cair. Eu ia ficar lá no banco do passageiro, onde estava o asfalto. Ah, você estava na parte de cima. Eu estava na parte de na cima. parte de cima. Não tava... Mas, de toda maneira, a forma de sair dali seria para cima, né? para cima. Cara, eu não tenho um físico que me permite, né? O meu físico não me permite. Aí eu falei com os caras, convenci os caras foram e desviraram o carro. Desviraram o carro e você sai normal. Mas eles... E aí eu saí normal. Eles desviraram o carro cheio de cuidados, eles pegaram a caminhonete do resgate, amarraram a cinta no Santo Antônio. Pra equilibrar, para o carro não desvirar dando uma pancada no chão. Cara, eles fizeram um trabalho profissional, aquilo ali levou 2 voltas, sei lá. Me tiraram do carro, aí pego os médicos, me levam pro centro médico, aí fica todo mundo, aquela dúvida, e aí, por que tá indo pro centro médico? É protocolo, né? É normal, tem que ir pro centro médico sofrer uma avaliação. Sofri a avaliação e me liberaram. E o que acontece, cara? Eu já não estava disputando o campeonato, eu estava fazendo ali uma corrida ou outra, porque teve uma que eu não tive a oportunidade de ir e tal, eu estava fazendo uma corrida ou outra. Então, esse assunto de não teve classificação, não teve treino de quinta-feira, aí bate, não sei o que, e bababá, esse assunto me deu uma boa desanimada, sabe? Então, eu tomei a decisão, é uma decisão complicada até, mas também não é um momento econômico do nosso país em que está todo mundo com dinheiro sobrando e tal. Então, eu tomei a decisão de não ir mais no Campeonato Paulista esse ano. Então, é a primeira vez que eu estou falando sobre esse tema aqui. Então, esse ano que vem, vamos ver como será o ano que vem, né? Tá, mas deixa eu fazer uma colocação Deixa. aqui. Essa tua decisão, pelo o que eu vi nas etapas que eu fiz lá, e principalmente nessa última etapa, que eu confesso que eu fiquei até meio assustado. A desorganização também não te levou a isso, cara? O que acontece? Eu estava vendo, acompanhando lá, tinha gente que não tinha condição de entrar no autódromo, cara. O cara parando o caminhão na rua e sendo multado, se quer a polícia pressionando, não tinha condição de entrar. Você tem toda a razão. O que acontece, galera? O Interlagos, como praça esportiva, ele é dividido com eventos musicais. Então, ele tem, acho que tantos eventos musicais quanto tem de corrida. Ele tem evento musical toda semana. Tem evento que vira madrugada, tem evento que é só a par da tarde. Então, é uma praça que cabe. Os acessos já são mais complicados. Eles fizeram um esquema até interessante. O pessoal do show entrava por um lado do autódromo, o pessoal da corrida por outro. Mas a nossa corrida em si, lá em São Paulo, ela tem um limitador muito interessante. São 13 categorias, né? Já é um número que não dá muita sorte, né? 13 categorias. Então, o que acontece? As categorias têm que começar a andar às 6h30 da manhã. Aí, às 6h30 da manhã, o clima em São Paulo não ajuda. 6h30 da manhã... Não, estava escuro. Estava escuro. Eles não liberaram porque, como estava no inverno, então estava escuro. Estava então, escuro 6h30 da manhã. Começou a atrasar e estava anoitecendo. Foi começar meia hora depois. Ou seja, o evento já nasceu atrasado. Por quê? Porque para comportar 13 categorias tem que começar às 6h30 da manhã. 6h30 da manhã não tinha condições. Estava escuro. Estava escuro. O inverno amanhece tarde, né? Então, São Paulo é um evento, vamos dizer, grandioso. É um evento que se assemelha a um brasileiro em termos de grandeza. Grandes shows musicais, o cacete. É legal, mas ele é cansativo. Eu e o Frank, a gente viaja junto toda vez. A gente conversa muito. É cansativo. Você não consegue gastar o seu tempo se o carro está saindo de frente ou saindo de traseira. Porque você está sempre envolvido com alguma mudança de última hora, com alguma questão que acontece. Tipo, não teve classificação. Tipo, não teve o treino de quinta-feira. Aí, assim, a gente soube que não ia ter o treino de quinta na terça. Ou na sexta da semana anterior. Quem estava com passagem comprado, hotel marcado, chegou lá à toa, entendeu? Então, assim, isso tudo somou, Y. Isso tudo somou. Eu acho que eles lá têm o jeito deles de organizar. Quem sou eu para criticar alguém? Eu não tenho a menor condição de criticar. Eu nunca organizei nada na minha vida. Nem quermesse de igreja eu nunca organizei. Eu não tenho capacidade de falar. Mas eu, como participante do evento, eu preferia que fosse mais parecido com Minas. Minas é um evento menor, só tem 2 categorias e você não passa nenhum tipo de problema. Nenhum. Você sabe o que eu sinto muito lá quando eu corro lá? É o seguinte, porque... como você disse, a gente vai correr lá, não é um esporte barato, é um esporte caro, e nós não estamos nadando dinheiro. A gente vai lá, deixa de desfrutar alguma coisa para praticar isso. Aí nós vamos chegar lá. Aí vai fazer a tomada de tempo. Não tem tomada de tempo. Aí vai fazer a corrida. Aí você dá 4 voltas, o cara bate,
Pescar. Pois é, foi o que aconteceu. Aí pescar. A gente teve pouco tempo de treino, né? Aí acabou a corrida. Você não anda. Deu 4 voltas. Aí vamos pra segunda bateria, não acertei ele. Bom, aquele largo começou a esquentar, bateu, pescar. Deu mais 2 voltas. Você passou o final de semana inteiro, gasta uma grana e volta rápido, tu dá 6, 8 voltas rápido. Não compensa. Não compensa. Não compensa. Minas já é o oposto disso aí. Quando eu cobria o Paulista, na época do Espaço Motor, na rede CNT, que a gente exibia, eram 11, 12 categorias, mas algumas aconteciam só no sábado, aquelas Classic e tal, era só sábado. Eles dividiam dessa maneira. Eles dividiam de uma maneira que dava para, sabe, a gente tinha uma equipe que trabalhava 2 dias, mas era confortável, não tinham esse estresse de correr todo mundo no Você mesmo vê que a dia. diferença não é tão grande, né, João? Não. Hoje tem uma categoria a mais. Mas sei lá, virou uma outra coisa. O São Paulo virou uma rodada de negócios, vamos dizer assim, tá? Deu uma elitizada no campeonato. E a gente que corre na categoria baixa renda acabou ficando pra lá e é normal isso. Ficaram na vala comum. Ficamos na vala comum, exatamente. Às vezes vai pra tenda, não tem nem boxe, como foi dessa última vez, né? Não, foi a a penúltima. teve boxe. A última foi não teve, a penúltima que não teve. Mas a gente vai pro boxe, mas ficam 12 carros no mesmo boxe. Só legal, pra lembrar, na corrida de Fórmula 1 são 2 carros por boxe. A gente fica 12. Ah, mas não, você quer se comparar à Fórmula 1? Não, claro que não. Não, mas não dá pra circular. Mas podiam ser, em vez de 2 de Fórmula 1, podiam ter 6 do nosso. E não 12. Com 12, você tem que puxar o carro pra fora do box pra trabalhar. Mas, enfim, é o que é. É o que é. E conforme as pessoas falam, vai quem quer. Exato. Então, vai quem quer. E é o que fala. O Frank foi. Como é que foi? Então, Como é que foi? Ele viu o mundo de cabeça para baixo ou de lado, vamos falar assim. Eu só vi uma volta em cada bateria. Nossa. Esse foi o problema. Enfim, eu classifiquei, fiz uma... Não classifiquei não, foi A classificação foi pelo campeonato. A classificação do campeonato, ou seja, então eu devo ter dado lá umas 5 voltas no primeiro treino livre. Foram 2 treininhos de 25. 2 treininhos de 25. A classificação a gente usa até para andar no carro, ajustar o carro, faz parte. Então a gente também... E não teve treino de quinta-feira. E fomos direto para a corrida. Só que na corrida... Logo na primeira volta no Laranja, eu tive a infelicidade de pegar lá uma parte lá que... Teve um carro lá que quebrou, que pode ter jogado um pouquinho de óleo ali, que eu peguei talvez um pouquinho mais por fora, que chegou a atravessar, eu pego, meu carro atravessa no Laranja, e aí a parte a dianteira do carro pega ali na parte de dentro da Laranja, pegando a parte da grama, meu carro ali meio que sai voando, pulando, fiquei com medo até de capotar de frente. Saltou mesmo. E acabei, asfalto, né? E aí acabei encontrando um outro carro na saída lá e, enfim, bateu e dali acabou a minha corrida. A primeira bateria. Na segunda bateria, aí a equipe Motofest, com excelência no trabalho, foi lá e mexeu no meu carro. Aí imagina, a Motofest, tá o carro do Sandro lá que tombou, arrumou uma porta emprestada com o JP. Sim, a porta verde. Porta verde e tal, não sei o quê. E o meu carro também, o Marquinhos ficou louco, né? Caramba, logo 2, cara. O Sandro é favorito em bater, isso aí vai ser difícil a corrida. Mas o meu, mas o teu vai ser o meu. E aí eu dei essa pancada lá e tal, e vamos fazer a segunda bateria, eu tô largando lá de último. Aí eu falei assim, pronto, vamos fazer aquela coisa de recuperação na boa, dentro do possível, obviamente, e tal. Então eu larguei, tinham 2 carros atrás de mim, sei lá, 2. Na largada, acho que eu passo mais uns 2 ou 3. Eu tô fazendo a primeira do S, quando eu vou fazer a segunda, eu levo uma porrada. Eu falei assim, cara, não é possível, cara. O pessoal aqui de trás está achando que vai ganhar a corrida. Eles estão achando... Eu não sei 40º na primeira curva da primeira volta. Da primeira volta. O cara tá em 40º. Tá vendo um cara que eu tava andando na frente, que fui lá para trás devido a uma batida, e leva uma senhora porrada que eu falei assim, caralho. Mas aí é inexperiência dele. Porra. Ele não está acostumado a largar lá atrás. Você lembra na última etapa de São Paulo? Você largou lá atrás, eu larguei na tua frente. Lá eu falei assim, olha, avisa ao Sandro que eu vou fazer a primeira do S quadrado porque ele passar direto. Tu passou e veio um arrastão, levou você, levou todo mundo? Lembro. Eu falei, cara, na primeira, não divide. Mas eu não dividi nada. Não, ele tomou por trás. Eu vou trabalhar nos dentes. Mas eu não dividi nada. Nem precisa. Eu tava... Sai fora. A verdade, quando eu freiei lá no final do S, na primeira perna do S, quando eu freiei, eu já tava olhando. Falei, pô, tá tudo certo.
Quando eu tô fazendo a primeira perna e eu tô virando pra segunda, eu levo a porrada que o cara desequilibrou fazendo. Ele já entrou pendulado na primeira do S. Ele se perdeu. Ele se perdeu e eu chicoteei e bate na minha, na traseira do meu carro, e eu levo a porrada e saio e tal. Aí eu volto, enfim, dali, aí acabou a corrida. Com o Sandro nesse dia aconteceu a mesma coisa. Não foi? Não, nessa Não, naquela última. Aquela última. Você que eu fiz quadrado, você me passou. Porque é arrastão, cara. O que a galera não percebe é o seguinte: tudo bem, o pessoal tá largando de trás, não foram tão rápidos quanto os da frente, mas a diferença é, quem larga lá na frente, nas primeiras posições, você bota, largou primeira, segunda, terceira, cortando giro no máximo, e você já tá no S. Já. O cara que tá largando lá de trás, eu tava de cota cheia. Então eles não têm noção que lá na frente vai parar todo mundo. E ele tá. É óbvio que ele vai chegar lá super embalado. Chega a engarrafar, né? Chega a engarrafar o trânsito. Então ele não entende. Largam 40, né? Então ele não entende. Ele tem que ver o seguinte, cara, você vai chegar com muita velocidade lá, você vai frear forte. E quem tá largando lá na frente, você chega ali já tá contornando, e só que o cara de trás tá vindo embalado com tudo. Eu saí assim e olhando só para uns 4 carros atrás, só. Essa é a minha vantagem de ter experiência em largar lá atrás. Que eles não têm, entendeu? Eles não sabem. Tá louco, filho, tá louco. Aí, em Minas. Não, mas calma aí, eu não fiz a minha segunda bateria ainda. Tem a segunda bateria. Eu não fiz Aí teve show do Sandro na segunda bateria. Teve show. Como eu não tive tanto azar quanto o Frank, eu dei 4 voltas na primeira bateria até me capotarem. Largou um pouquinho na frente. Eu larguei um pouquinho na frente, 20º, não sei quanto e tal. E, cara, na primeira volta eu já tinha passado 14. Em uma volta, passado 14. Mas isso depende muito de sorte, tá? É claro que eu tenho experiência, é claro que eu tenho habilidade, mas a sorte do quê? Os caras batem e saem da minha frente, eu passo 2, passo 3. Às vezes você passa 4 numa corrida, numa curva só. Sem dúvida. E aí lá fui eu e tal, só que aí deu safety car. Mas tem até piloto que entende isso também. Tá aqui um Pro mais rápido e tal. Ele deixa passar. Então tem vários que vão... Vários caras deixam passar. Aí deu safety car, aí eu já tava em 10º, sei lá. Eu sei que no final eu cheguei em 4º ou 5º, mas teve metade da corrida, é o que o Iveson falou, metade da corrida foi safety car. Então eu cheguei em 4º ou 5º, no geral ali, e, enfim, foi legal, foi divertido, fiz muitas ultrapassagens. Depois eu fiquei assistindo o vídeo, né? Porque a gente larga com uma câmera dentro do carro. É muito divertido ver. Muito. Né? Largar lá de trás é divertido. Todo tipo de ultrapassagem. Tem ultrapassagem que foi negociada. Não, eu também não, claro. Tem horas que você ri. Tem horas que eu dou risada dentro do carro. Assim, isso acontece. Mas assim, foi bom. Tá? Mas voltamos de lá com prejuízo, com carro amassado, com não sei o quê, bababá. E aí estamos com os 2 carros em reforma. Em reforma, tá lá. Os 2 no hospital. Para a próxima etapa de Minas. Sem contar que o Branco já estava de reforma por minha causa, que eu também batia num treino em Minas. Então a Motorfest está com todos os carros em reforma. Então uma reformação danada. Falando em organização e mudança de grid, da inversão de grid, eu esqueci de falar da que teve em São Paulo. Naquela etapa que eu participei, acho que foi na terceira. Acho que foi na terceira etapa. Eu esqueci de falar. Naquela terceira etapa, teve a inversão de grid para a segunda bateria. Foi quando eu falei que secou e tal, não sei o quê. Ali, o que acontece? Quando tem a inversão de grid, o grid... Tem aquilo que o Sandro falou, quando chega o piloto que chega ali na em décimo. A última volta e tal, tem esse esquema todo. Não, e teve um piloto que foi desclassificado nessa história toda. Mesmo ele sendo desclassificado, tem que ficar o espaço vago. Aí o que aconteceu? A cronometragem passou para o desportivo, para o pessoal dos comissários esportivos, não sei o que aconteceu, que tiraram a posição do cara, e o cara que tinha chegado em 11º... Não deixou espaço vago. Não, aí o que aconteceu? O cara que era para ter largado lá em 10º, largou na pole. Eu falei, esse cara tá errado. Só que não teve tempo para reclamar, porque só deram o grid faltando 10 minutos para começar. E esse erro, coincidentemente, aconteceu também em Minas, que a gente vai falar quando chegar em Minas, não em relação à inversão, mas em relação a tempo para a reclamação. Em Minas não teve esse erro, mas em Minas teve um problema de você não poder reclamar, porque as baterias são muito próximas. E em São Paulo, quando eles deram o grid, a gente já estava no grid, esse cara tá errado. Vai largar, 5 minutos, esse cara tá errado, cara. Enfim, já tá a corrida já rolando, vai fazer o quê? Trava o carro lá no meio da pista? Não dá. Enfim, aí teve esse erro lá, obviamente que o cara se favoreceu dessa história toda, não era nem para ter chegado ali.
e tá até disputando o campeonato lá na minha categoria. Mas aí faz parte, fazer o quê? Erros acontecem, mas no automobilismo eles acontecem com uma frequência maior do que deveriam. E o que acontece? Até na própria Stock Car, que é a principal categoria do automobilismo brasileiro, acontecem muitos erros. Fórmula 1 acontece. Na Fórmula 1 acontece, então sempre vai ter essas críticas. Em Minas, esse lance que o Frank está falando é interessante, porque em Minas você tem o dobro de corridas por final de semana. São Paulo são duas, vamos chamar de bateria, né? Tá. São Paulo são 2 baterias, Minas são 4 baterias. Então são 2 baterias no sábado, 2 baterias no domingo. Muito bacana o formato de Minas. O formato de Minas é muito bacana. É muito bacana. Além do que, Minas é favorecido pelo fato de só ter 2 categorias. Tem a nossa e a Vintage. A Vintage, que são os carros antigos. Então, cara, honestamente, correr em Minas é uma tranquilidade. É mais prazeroso. Comparado, né? Muito mais. Não, e metade do tempo de viagem. Não, pra gente... Vários custos a menos. Hotel mais em conta. Porque a equipe nossa, a Motorfest, ela tem uma estrutura lá. Ela tem uma sede lá. Então não tem despesa com hospedagem, não tem despesa com alimentação. Então, realmente, cara, assim, são circunstâncias, tá? Não é dizer que um é melhor do que o outro, não. São circunstâncias que, pra nós, fazem Minas ser valer mais, tá não? Aí teve a etapa de Minas que você correu, o Sandro não correu. Não, de Minas eu corri todas. Também correu todas. Então vamos lá. Quem começa primeiro? O Sandro começa. Eu? Não, se ele se lembrar. Você lembra? Não, se não, né? Eu não vou me lembrar. Não, isso é certo. Então vamos lá. Quantas Deixa eu etapas já tiveram em Então Minas? deixa eu... Foi a segunda. Então na segunda etapa de Minas... A primeira a gente já falou no outro podcast. Então na segunda etapa de Minas, começamos nos treinos. Eu muito bem nos treinos. Melhorei muito o desempenho. Que eu venho numa crescente lá na pista de Minas, que para mim é uma pista nova. Então é a minha terceira corrida que eu estou fazendo, que eu fiz lá. Então tive uma evolução muito grande. Já viemos com o motor já do Cimini para essa etapa, o Sandro com o motor do Tristão. O treino de sexta-feira foi maravilhoso. Eu e o Sandro trocando décimo. Éder Melhorim, o Mascarenhas. Já tinha sido assim na outra etapa, né? O Frank levou 2, 3 corridas para chegar nos primeiros tempos. Mas depois que ele chegou, toda vez que a gente ia para a pista, ou ele era um décimo mais rápido que eu, ou eu um décimo mais rápido que ele. E vocês correm na mesma categoria. Não. Categorias diferentes. Mas os carros são iguais. Então, assim, é muito importante, tanto para mim quanto para ele, essa competitividade. Porque empurra o outro, vamos dizer. Isso aí. Um obriga o outro a fazer mais, a acelerar mais. Ajuda muito na evolução da equipe, pra gente, mesmo sendo categoria diferente e tal, mas ajuda muito a nossa evolução. E aí, nos treinos, andando, trocando ali, lá e cá e tal, eu falei assim, tá legal. Só que quando chega no sábado, infelizmente, alguma coisa deu para trás em relação à potência de motor. Já na classificação. Na classificação. Até a classificação você estava ali um décimo do primeiro, meio décimo. Passar a sexta-feira é maravilhoso. Quando chega no sábado na classificação, aí dali comecei a perder 8 décimos por aí, a 1 segundo. Cara, não tem como eu desaprender 1 segundo de um dia para o outro, né? Dormiu mal, né? Mal e tal. Não se alimentou bem, aí desaprendeu, né? E isso continuou no sábado e no domingo. E aí, enfim, no somatório de tudo, aí eu cheguei em terceiro, enfim, e aí agora a gente está trabalhando nessa parte toda para ver o que a gente faz. Mas Minas está vivo no campeonato. Não, Minas eu estou liderando o campeonato da Elite. Esse aqui foi o troféu de lá do terceiro lugar, né, de Minas. Chiquinho capricha no Chiquinho capricha. Chiquinho, vou te falar. Categoria Elite. Esse aqui é o de segundo lugar lá de marcas, aquele que eu falei, né? Da primeira bateria, mas esse aqui é o somatório das 4 baterias. E enfim, aí eu cheguei lá, andei, aí teve um problema de uma punição, foi na primeira bateria. Foi uma coisa que foi polêmica. Quando terminou a primeira, acho que foi na primeira volta, eu vinha passando não sei o nome das curvas lá, tem a curva 4. Isso foi no sábado, isso aí? Foi no sábado, tá. Na primeira bateria logo. E aquilo foi na curva 6. Curva 6. Entre a 6 e a 7. Onde tem um cotovelo, depois do cotovelo tem uma outra curva. A 6 é o cotovelo. A 6 é o cotovelo, então foi na curva 7 que o Pedrinho, um bom piloto, o carro dele veio de contra o meu. Como eu estava por dentro, o pessoal da torre deduziu que eu tivesse tocado nele, porque ele chegou a atravessar, mas ele voltou, só que nessa desalinhei meu carro,
Eu continuo na corrida, ele bate no outro carro de um outro Pedrinho também, ou seja, os Pedrinhos acabaram se chocando. Eu continuei a corrida, e depois eles me passaram, porque meu carro veio desalinhado. Enfim, e terminei a corrida lá em segundo na minha categoria. Só que quando termina a corrida, e logo depois teria a segunda bateria, eu fui informado que fui penalizado em uma posição. Só que eu já estava dentro do carro, não tinha condições nenhuma de fazer alguma reclamação. Então é aí que eu cheguei a conversar depois, já com o Chiquinho, que organiza o evento, o pessoal da federação, que a gente tinha que ter pelo menos algum tipo de tempo, alguma coisa, se tiver alguma penalização, para poder ter um tempo hábil para isso. Recorrer. Se defender. Se recorrer. Direito de se defender. Recorrer. Porque você tem esse direito na teoria. Mas na prática você não teve. Eu não tive tempo, eu já estava dentro do carro. Quando eu estou indo lá pro grid para parar em segundo na minha categoria, olha, você perdeu a posição com um toque no cara. Eu falei, cara, eu não bati ninguém. Mas você pulou uma parte importante, na minha opinião, perdoa me meter. Não é bom falar. O que acontece? A torre lá, ela tem a visão de 99% da pista. É raro isso aí acontecer. Ainda mais numa pista com tantas subidas e descidas. A torre tinha visão do local do acidente? Sim. Só que era uma visão com 300 metros de distância. E aí, o regulamento e a visão é o seguinte, cara. É por isso que se chama de ponto de vista, né? Num ponto de vista, você vê um tá à frente, outro tá atrás. No outro ponto de vista muda. Para isso, o regulamento obriga que todos os carros tenham uma câmera dentro. Essa câmera, obrigatoriamente, tem que mostrar o volante e a frente do carro. Porque o volante, ele mostra a atitude. Para onde que o piloto tá com o jogo virado? Por exemplo, se eu bato no cara assim... Se eu bato no cara assim e o meu volante está virado para cá, então não fui eu que bati no cara, o cara que bateu em mim. É lógico. Porque... é aquela história, né? A minha mão ia até o rosto dele. Ou a minha mão fica parada e o rosto dele vira até a minha mão, parece a mesma coisa, mas é bastante diferente. Então, nesse caso, na minha opinião, uma coisa que eles precisam refazer e pensar nisso não pediram as câmeras. Não pediram câmeras. E isso foi o mais grave, na minha opinião. Porque as câmeras são obrigatórias. Se o Frank não tivesse a câmera... O regulamento prevê desclassificação. Aí sim, tem mais que se ferrar. Desclassifica o Frank. O Frank usa 2 câmeras. 2. Com medo de uma câmera dar algum tipo de problema. Tem uma de backup. 2. As 2 ficam uma do lado da outra, filmando a mesma coisa, porque se uma der problema, tem a outra. Mas não pediram a câmera. Não pediram a câmera. Eles se sentiram suficientes. Aí... Eu não sei, eu nem lembro com quem que ele bateu, mas eu vou dar a minha opinião. Às vezes tem aquela história de quem não chora não mama. Será que o que não foram lá em cima fazer uma reclamação? Será? Eu não sei. Eu não vi, não posso falar nada, eu não estava lá. Mas não podemos descartar também. Também não podemos. Agora, eu vi a câmera on-board dele e até na hora... Eu peguei ele e falei, calma aí, vamos dar um print na tela para ver. No momento do impacto, o volante dele está para o lado contrário ao impacto. E não é pouco virado, não. O volante dele tava tipo assim, ó, muito todo virado. Evitando a batida. Fazendo a curva. Mas evitando a batida. Exato. Evitando a batida. Fazendo a curva, mas evitando a batida. Exato. Assim, vou te ser honesto, assim, na minha visão, o outro piloto achou que ele não tava ali. O outro piloto achou que tinha deixado ele para trás. Essa é a minha opinião. E, na minha opinião, o outro piloto também não tem culpa. Agora, daí a ele ser punido, sem ser apresentada a câmera, então eu acho que foi uma grande precipitação. Vejam bem, gente, estamos lidando com seres humanos, os comissários são seres humanos. Eles não estão lá para fazer aquilo de brincadeira, eles estão lá para fazer o melhor trabalho possível. Mas eles são passíveis de se enganar como qualquer ser humano. Mas o maior engano, foi não terem pedido a câmera e punido ele. E o segundo maior foi num momento posterior, quando ele foi lá apresentar a câmera, eles viram a câmera e não podemos fazer nada. Foi a resposta, com outras palavras, foi não podemos fazer nada. E complementando, quando eu fui lá, levei, mostrei, reuniram todos os comissários, viram lá e tava, olha só, não dá. Eu falei assim, cara, então por que você não pediu? Por que não pediu a câmera, então, do carro de trás? Se você tá vendo que a minha câmera, tudo que o Sandro falou, eu tô virado com o volante para dentro, e o cara vem e bate, chegaram até a passar para um dos comissários, pô, Frank, você pode ter batido nele, ele atravessou, eu falei, cara, impossível eu bater atrás dele, eu cruzar o escanteio e lá cabecear. Era só pegar a câmera do carro de trás, numa situação dessa, o que deveria ser feito se eu fosse comissário? Cara, vamos pegar os carros que estão... Quem se envolveu? O 77, o 63 e o 68... Quem é o carro que está atrás? É o 65.
Cara, vamos pegar a câmera do 65 para tirar essa dúvida, porque eles estavam com dúvida que eu tivesse batido no cara. E o cara se desequilibrou. Eu falei, cara, não tem como eu bater no cara e ele voltar para mim. Aí eu consegui, gentilmente, com o cara que estava de trás, eu botei até no meu Instagram, e tá lá o cara lá, ele mostra, Frank, não encostou ninguém. O cara que tava lá em você, ele jogou o carro para cima. Aí tá lá o vídeo, mostrando o carro do Pedrinho, e jogou o carro para cima de mim. Ele realmente não me viu. Ele não se viu. Ele não me viu, mas só que quem tá lá da torre... E como eles veem o carro vem de encontro meu e eu tô virando e bate o carro dele, atravessa, o que deu a entender? O Frank tocou no cara. Então, eu falei pra ele, cara, a gente não tá nos anos 90, que não tinha câmera, e o que era olhado lá de cima valia. Hoje tem câmera e é obrigatório. Pô, se a gente tem câmera, tem que pedir a câmera. Aí chegaram até a comentar, mas talvez a gente pode tirar um pouco do nosso tempo aqui para analisar, a pessoa a gente analisar. Ué, mas isso faz parte da organização. É o trabalho. É o trabalho. Então, se não for analisar, eu fui prejudicado. Eu fui prejudicado, porque além de eu ter perdido o segundo lugar daquela corrida, eu fiquei em terceiro. E quando começou a outra corrida, eu não consegui passar o cara que estava na minha frente, com a deficiência que eu estava de potência e tal. Eu não consegui passar, ou seja, perdi mais essa posição também. Enfim, eu sei, faz parte, né, mimimi, mas eu acho que acontecendo qualquer tipo de acidente, não pega só do piloto que está no acidente, mas com alguns carros de trás, a câmera desses 5 carros. E que isso acontece em São Paulo. Lá em São Paulo, pelo menos o pessoal lá dos comissários já bota lá no grupo, olha, eu quero câmera aqui dos 7 carros. E pronto, ok. Isso funciona bem lá. Isso funciona bem. Eles não querem saber onde foi o bolo. Foi ele ali? Só dá o número dos carros e pede as câmeras. E pronto, acabou. Não tem a câmera. É desclassificado, tá lá no regulamento. E aí, como é que você encerrou essa etapa lá? Não, falta o Sandro. Não, a dele. Então, eu encerrei lá, com esse somatório, eu encerrei em terceiro lugar, a nível de pódio, né, da Elite, e continuando com a liderança do campeonato por 20 e poucos pontos. Maravilha. Agora vamos ao Sandro Tanuri. Vamos lá. O que acontece é o seguinte, cara. Em Minas, eu não tenho tanta competitividade como eu tenho em São Paulo. Em São Paulo, eu tô sempre entre os 2 primeiros. Em Minas, eu estava andando entre os 5 primeiros. Nessa etapa agora, até o Frank me ajudou com uma crítica que ele fez na minha... Crítica, né, construtiva, né, que ele fez na minha guiada lá, me arrumou uns bons décimos de segundo. E agora eu estou firmemente andando entre os 3 primeiros, tá? Mas assim, eu ainda não tô... Falta aquele meio segundinho, que é o meio segundo mais difícil que tem de se achar. É o pior. Que é né, aquele último meio segundo. Então assim, os caras estão de parabéns, são equipes de lá, equipes que tem muito treino lá, esses pilotos têm 10 vezes mais voltas do que eu tenho lá, mas eu tô chegando, cara, uma hora eu vou chegar, eu não desisto, então uma hora eu vou chegar. Então assim, eu andei o tempo todo ali em terceiro, cheguei a ter boas disputas pelo terceiro lugar, pelo segundo, tentando passar para segundo, mas eu andei o tempo todo ali em terceiro e terminei na minha categoria também em terceiro lugar. Então, eu tô feliz com a evolução, tá? Porque não é assim, o cara é bom, ele é bom em qualquer lugar. Não, naquela pista eu tenho menos hora de voo, eu tenho menos quilometragem, então, enfim. Mas a pista é nova também, todos nós temos. Mas quem é de lá... Tem a galera que já anda lá bastante tempo. Todo dia. Quem é de lá tem essa vantagem. Mas bateu, não? Não, bateram na minha traseira, deram uma estragadinha, mas assim, foi um engavetamento. Eu tenho até uma foto interessante desse acidente. Foi legal. Foi legal pra caramba, porque eu, na freada lá da Curva da Vitória. Curva da Vitória. Zero ali, não sei. Zero Vitória. Na freada da Curva da Vitória, eu pus pra ultrapassar um cara. E no que eu pus pra ultrapassar um cara, o cara atrás de mim falou assim, eu quero essa carona, eu vou junto. E o atrás dele falou, eu também vou junto. Só que pra você passar ali tem que estar todo mundo muito grudado. Aí eles exageraram um pouquinho e houve um engavetamento. É curioso, cara, porque um bateu em mim, o outro bateu no outro, e eu não bati no da frente, mas ficou ali. No final, saímos. O que aconteceu? Nós saímos 3 lado a lado, cara. 3 lado a lado. Pra cruzar aquela volta, né? Que era a primeira volta, né? Saímos 3 lado a lado e tal. Aí na outra curva, eu tinha preferência da curva, mas aí eu fiz, meu carro espalhou um pouco, o outro cara me passou. Enfim, eu acabei voltando pra terceiro, né? Eu tava em segundo, voltei pra terceiro. Mas eu acho o seguinte... Minas, pelo menos ali no pelotão da frente onde eu ando, Minas é bem mais civilizado do que São Paulo. Eu acho muito importante falar isso, tá? O desempenho dos pilotos é muito mais comedido. Não tem essa pancadaria que tem em São Paulo. Deixa eu levantar a teoria. São Paulo tem muito garoto pequeno. Tem muito garoto novo. Isso que eu acho que aí é o grande problema. Aí fica com aquela ânsia de passar e tal. A gente já teve a idade, sabe como é que Eu não vou criticar ninguém, porque eu também erro, eu sou humano, eu tenho até o direito de errar pela minha condição humana, né, como todos nós.
Mas Minas, em média, a despesa com lanternagem e pintura ou funilaria, como se chama em São Paulo, é menor. Mas é sempre, não é uma vez. Não, e olha que a pista é muito mais travada que São Paulo, muito mais difícil de ultrapassar. Muito mais difícil de ultrapassar. E eu sou o mesmo Sandro, o meu carro é o mesmo carro, mas, enfim. São Paulo também tem isso. São Paulo tem mais gente que anda bem. São Paulo nivela por baixo. Porque São Paulo é uma pista que todo mundo tem muita quilometragem. Então, mais gente anda bem. Então, às vezes tem 4, 5 no mesmo 2 décimos, no mesmo 1 décimo. E aí, para ultrapassar, acaba tendo um choque. Maravilha. A gente conversou aqui com o Sandro Tanuri, com o Frank Guerra e o Iveson Marques, que não correu, mas apoiou a gente aqui, deu muitas lembranças de muitas coisas que aconteceram. Esse é o podcast Espaço Motor. Depois que eles correrem as próximas etapas, a gente volta para conversar mais. Lembrando que o Espaço Motor, toda quarta-feira, está na Rádio Positividade às 8 da noite. E sábado, reapresentação, 8 da manhã, Positividade FM 104.5, Rio de Janeiro. Obrigado, galera, e até a próxima. Valeu. Um abraço. Um abraço. Valeu. Tô falando que já tinha 50.